Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Estamos aqui mais uma vez, na verdade, aula 3 começando agora, neste momento. Falamos ali de algumas teorias já na aula 1 e 2 do histórico, né, da evolução dessas teorias. E é claro, começamos a falar ali sobre as principais teorias clássicas, teoria científica, teoria burocrática. E aí falamos na aula anterior sobre a teoria geral dos sistemas, a teoria estruturalista, não é verdade? Teoria, olha, você começa a analisar que ambas as teorias vêm falando de algo que fez com que as organizações sejam o que são hoje. E é claro, hoje nós vamos falar sobre a teoria sociotécnica, também a teoria neoclássica e a teoria comportamental. E aí você começa a pensar o seguinte, professor, então todas essas teorias, conforme elas foram evoluindo, foi transformando nas organizações que nós temos hoje. Qual a teoria hoje? Qual a teoria existente das organizações hoje? É um conjunto de tudo aquilo que se veio construindo ao longo desses anos, ao longo do século passado, tá? E isso vai evoluindo ao longo dos tempos. Talvez daqui a alguns anos nós vamos ver também uma nova teoria, tá? Ou um novo modelo de gestão, como que nós vamos ver lá na nossa penúltima ou última unidade, que é a governança, como modelo de gestão, a governança corporativa. E ao longo dos anos isso vai se alterando, afinal de contas a tecnologia, o mundo vai se alterando, baseado em acontecimentos, né, que vem surgindo. E é claro, novos pensadores, novos teóricos vão pensando e olha, houve uma mudança nisso daqui, houve uma alteração nisso daqui, ou então não, há algo que pode ser alterado neste processo ou neste sistema que pode gerar uma nova ciência, uma nova teoria como um todo, tá bom? Vamos ver o que nós vamos trabalhar nessa aula. Já falamos de todas as teorias, de 6 teorias, e agora nós vamos falar especificamente da teoria sociotécnica, a neoclássica, deixa eu colocar direitinho aqui, elas estão em negrito, né? E também a teoria comportamental, teorias muito boas que também fizeram parte aí desta mudança nas organizações ao longo do século XX e o que nós temos hoje. Então elas estão aqui, ó, dentro do seu período, né? Ó, um período até curto de tempo, uma vez que nós saímos da teoria geral dos sistemas, né, a teoria sociotécnica, ao mesmo tempo que houve a neoclássica e mais à frente a comportamental como um todo. Quais são os objetivos desta nossa aula? Aula 3, tá, gente? Eita, estamos na metade do curso, hein, professor? Que maravilha! Conhecer novas teorias administrativas. Metade do curso, não, metade da disciplina. Serviram, né, conhecer novas teorias administrativas que serviram de base para as organizações. Também diferenciar cada teoria, bem como o seu contexto principal para as organizações e entender o processo de evolução das mesmas. Nós temos aqui a contextualização, né, igual nós tivemos na aula anterior. A teoria sociotécnica, ela dava ênfase no quê? Nos estudos das fábricas e nos seus sistemas de trabalho, né? A neoclássica, ela vai trazer aí, ó, o foco nos resultados de forma concreta. E a comportamental, a ênfase está no comportamento das pessoas dentro das organizações. Olha só, professor, olha onde nós chegamos. ênfase no estudo das fábricas e nos sistemas de trabalho. Lembra que nós falamos lá da teoria geral dos sistemas na aula anterior? Que o nosso corpo humano é uma organização onde nós temos partes que funcionam, mas o que importa é o todo. Não é verdade? Olha aqui, ó. Agora a gente começa a analisar o estudo, ó, das fábricas nos seus sistemas de trabalho. E a neoclássica a gente já começa a verificar. Essa aqui, para mim, é a mais importante, que é, para mim, ao meu ver, é uma das mais importantes, ou a mais, porque ela está trazendo exatamente a essência do que nós vivemos nas teorias de hoje, tá? Você vai entender o porquê, tá bom? E a comportamental, claro, nós falamos lá do relacionamento humano, da escola das relações humanas, e a comportamental, é claro, precisa verificar o comportamento das pessoas como um todo. Vamos a ela. Teoria sociotécnica, olha só que maravilha aqui, né? Essa imagem, esta teoria ou abordagem sociotécnica, né, ó, tem seu princípio manifestado por volta do século XIX, querido, presta bem atenção, ó, por meio do estudo sobre as fábricas e seus sistemas de trabalho.
realizado por ninguém menos que, olha quem é o rapaz aí, ó, esse rapazinho aqui, ó, Adam Smith e o Babbage, né, ó. Adam Smith, quem é ele? Quem é esse rapaz aí, ó? É só o pai da economia moderna. Se você pesquisar, você vai achar muita coisa aí, ó. Ele é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Olha essa época aqui, onde Adam Smith criou essa teoria sociotécnica. Nós vivíamos um mundo já pós Segunda Guerra Mundial, onde os países eles precisavam, tá, se reestruturar, se reorganizar para que começasse um processo de crescimento. Tá? A guerra foi vencida por alguns, mas aqueles que saíram derrotados saíram totalmente destroçados e precisavam se reorganizar. Até os que venceram também, pois também sofreram ataques. Então precisava se reestruturar de uma forma muito mais segura. Adam Smith, ó, considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Ele começa a criar essa teoria, ó, no princípio manifestado por volta aqui, ó, do século XIX, mas por meio do estudo sobre as fábricas e os seus sistemas de trabalho. Opa, depois das teorias de Taylor, de Fayol, de Max Weber, como é que nós vamos trabalhar essas teorias como um todo? E aí você começa a se pensar, realmente, no pós-Segunda Guerra, mudanças aconteceram. Foi um período, um curto período de tempo, ali entre 1950 até 1990, que muita, mas muita coisa aconteceu no mundo. As mudanças mais drásticas que nós tivemos, que conhecemos hoje, com as melhorias, é claro, aconteceram nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 90, onde o mercado, a globalização aconteceu e os mercados se abriram, cada um para o mundo como um todo. Tá? Vamos entender melhor aqui. Ó. Então, a sociotécnica, desde 1950, estabeleceu-se a existência de uma inter-relação entre a tecnologia e as pessoas. Por isso, é social e técnica, tá bom? Agindo de forma recíproca dentro das organizações, constituindo as funções técnica e social, como eu falei para você ali acima. Técnica, abrangida pela execução das tarefas, amparada pela tecnologia, e social, pelo relacionamento entre os participantes, que é o foco desta função. Tá? Ela está apoiada nos seguintes princípios: uma unidade básica de trabalho, né? Ó. O todo é visto como um conjunto de atividades, um sistema, e não mais como uma decomposição simplificada de tarefas, é o todo, afinal de contas. Por grupos de trabalho, que a ênfase está nas equipes, né? Comunicação, cooperação entre os membros desse grupo, e também a autorregulação, na qual o controle é realizado internamente pelos próprios indivíduos, onde torna o supervisor um facilitador da convivência entre os grupos. Já em relação ao sistema social, né, da abordagem, podemos dizer que ele é marcado pelas pessoas e suas relações entre si. Aspectos como os fisiológicos, psicológicos, lembra lá da teoria de Maslow, né, ó, além dos fenômenos emocionais de cada um, tem maior atenção por parte da alta cúpula das organizações. Olha isso aqui, ó. As pessoas, elas são, ó, o elemento base em conjunto com as adaptações de novas tecnologias. Elas são consideradas no processo como parte do todo, elas não são o todo, tá? As pessoas são consideradas no processo como parte do todo e trabalham de forma menos dependente, tornando-se mais ou menos passiva em relação às mudanças. É só as pessoas que importam? Não. É o todo. As pessoas fazem parte do todo. Lembra lá do sistema complexo, tá? Da teoria geral de sistemas, a unidade social complexa, as organizações são unidade social complexa. É isso daqui, ó. E esta teoria sociotécnica, onde ela aborda exatamente a parte social, onde as pessoas fazem parte desse complexo como um todo, quanto também a parte técnica, tecnológica. A tecnologia depende das pessoas. As pessoas fazem a tecnologia e a organização como um todo aborda todos esses dois aspectos para funcionar. Olha aqui, ó. Quanto ao sistema tecnológico, ó, geralmente é moldado pela especialização de conhecimentos, habilidades
exigidos conforme o tipo de máquinas, equipamentos, matérias-primas e também pelo arranjo físico das instalações. Mas quem é, gente? Quem é que é especializado? É a máquina? Não, são as pessoas, tá? As pessoas é que se especializam em alguma coisa. Por isso o sócio, tá? A tecnologia é a variável que se relaciona com a habilidade de quem? Olha aqui, ó, de seus participantes, ou seja, o conhecimento necessário irá depender da tecnologia utilizada naquele momento. Mas são as pessoas quem obtém conhecimento, quem adquire conhecimento, tá? E transforma um processo tecnológico e cria um processo tecnológico para o funcionamento de uma organização, para o funcionamento de uma máquina, de uma fábrica como um todo. Tá? São as pessoas que criam a ciência para verificar, olha, o coração precisa pulsar, precisa ter X batimentos por minuto, por segundo, tá? Para que o corpo humano, tá, consiga bombear todo o sangue, aí, enfim, como um todo. Nem sou dessa área da saúde, mas estou aqui falando, tá bom? É isso. As pessoas é que criam, tá? Opa, nós precisamos criar uma tecnologia que faça, que crie-se ali um coração, né? Um coração feito de um outro material, que pode substituir o coração humano. Já existe isso, tá? Mas ele precisa ser bombeado em X tempo. Olha só, uma tecnologia inteira criada por pessoas, né? E tantos outros órgãos já existentes. Vamos seguindo aqui, ó. Por último, ainda temos o subsistema gerencial, que busca soluções voltadas para a parte administrativa, como a implementação de procedimentos bem definidos para o alcance dos resultados previstos. Ela está diretamente ligada a quem? As políticas internas. Olha Weber aqui de novo. Políticas internas é de quem, gente? É da burocracia, né? É de um sistema racional, tá? Da organização racional de trabalho. Ou seja, faz parte de um todo estrutural das organizações. A burocracia está em tudo, tá bom? Finalizando então essa teoria sociotécnica, lembre-se sempre que as organizações são formadas por pessoas que transformam estruturas em sistemas complexos que dependem de tecnologia, e a tecnologia depende das pessoas, tá? E são as pessoas que fazem a tecnologia ao longo, transformando isso numa unidade social complexa. As pessoas já estão sendo atendidas dentro das suas relações humanas, como vimos na Escola das Relações Humanas anteriores, e é claro, os processos como um todo precisam ser muito bem estruturados e precisam ser muito bem planejados para poder obtermos resultados satisfatórios atendendo às necessidades de quem? De outras pessoas. Vamos para a próxima teoria que você vai entender um pouco mais. Olha só aqui, ó, teoria neoclássica, tá? É a irmã mais nova da teoria clássica. Que isso, professor? Lembra lá da teoria clássica que nós falamos? Quem é da teoria clássica? Fayol, tá? Lembra lá que Fayol criou as funções administrativas. Ei, gestor comercial, vem aqui para mim. Gestor comercial, já vou lhe chamar de gestor comercial. Lembra das funções administrativas? Quais são? Quais são? Criada lá na teoria clássica, tá? Ó. Planejar, e não está funcionando, mas vamos lá, pronto, voltou a funcionar, porque está aqui, ó. Planejar, tá? Organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso está lá na teoria clássica, criada lá por Fayol. Henri Fayol criou, lembrando que ele pensava na organização em sua parte estrutural, como um todo, tá bom? Voltado principalmente para as funções administrativas ou funções do administrador, como nós vamos conhecer as existentes e que são até hoje. Olha só aqui, ó. Teoria neoclássica também tinha foco nos resultados de forma concreta, tá? Ela não corrigiu nenhuma teoria anterior. Então, para que existia essa teoria? Como eu falei para você, olha aqui para mim. Como eu expliquei para você já desde o início, as teorias não vieram para uma corrigir a outra, mas sim para se complementar ou para trazer uma nova versão, uma nova situação, tá, que não tinha sido analisada pelaquela teoria anterior. Vamos aqui, ó. Ela veio remodelada, né? Por isso que ela é neoclássica, é uma nova teoria clássica, tá? E é claro, a realidade da época, em 1954, lá no pós-Segunda Guerra Mundial. Quais são as principais características da neoclássica? ênfase na prática da administração.
começa a pensar-se, tá, na prática da administração, na administração como ciência, tá? É um resultado concreto de forma pragmática, tá bom? Ainda na reafirmação relativa dos postulados clássicos. Não, olha aqui, ó, vou deixar isso aqui bem destacado para você, não reinventou a roda, mas agiu de forma ampla e flexível. É por isso que ela foi considerada como neoclássica. Ela trouxe os aspectos da teoria clássica, onde se verificava toda a estrutura, né, toda a cadeia de comando, né, toda a hierarquização como um todo. Ela não inventou a roda não, mas não, podemos remodelar, podemos transformar isso num processo um pouco mais flexível, baseado na realidade da época. Podemos transformar isso aqui num processo de crescimento muito melhor do que foi aquele quando foi criado lá no início do século XX, com a teoria clássica. E a teoria neoclássica, como eu falei para vocês, no pós-Segunda Guerra, onde os países precisavam se reconstruir e de uma forma agora mais duradoura, mais definitiva, mais voltado para os resultados, atendendo às necessidades das pessoas como um todo. Vamos para cá de novo. ênfase nos princípios gerais da administração. Você lembra lá quais eram os princípios gerais da administração? Opa, professor, o que é isso daqui? Não era POCCC, professor? Calma, pode crer, tá? Olha só esse bizu de concurso aí, pode crer que você vai entender de uma forma muito melhor em que aqueles deixa eu colocar aqui, POCCC se transformaram no PODC. Vamos entender melhor, tá? A ênfase nos objetivos e nos resultados, ou seja, na busca concreta pelo alcance dos resultados, e também no ecletismo, né, nos conceitos, né, ou seja, numa flexibilidade de adaptação. Foi inventada a roda? Não, agora nós precisamos ser um pouco mais flexíveis, o mundo está se reconstruindo, tá? E a absorção de outras teorias recentes. Por que houve a ênfase aí nos princípios gerais de administração e eles se modificaram ao longo do tempo? Olha só aqui, ó. Segundo Chiavenato, ó, para os neoclássicos, a administração consiste em orientar, dirigir e também controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Presta bem atenção nisso. Orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo, tá, de indivíduos para um objetivo comum, tá bom? E esse objetivo comum, diga-se, organizações que têm o objetivo de atender necessidades, obter lucro e tanto mais, tá? O bom administrador, tá, é aquele que possibilita ao grupo, a este grupo, alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e de esforço e também com menos atritos com outras atividades úteis, tá? Os princípios fundamentais da organização formal são a divisão do trabalho, já falamos sobre isso, sobre a divisão do trabalho, inclusive na teoria científica, tá bom? Ou seja, separação de cada atividade. A especialização, também prevista lá e também prevista na teoria clássica. Ó, e aí houve a departamentalização, também os setores especializados. A hierarquia, tá? Também da clássica, né? Ou seja, subordinação. E também agora algo mais flexível, como uma amplitude administrativa, ou seja, quantidade de subordinados supervisionados. Comece a entender da seguinte forma. Ei, você está dormindo, né? Acorda porque nós estamos falando dessa teoria neoclássica que ela é a base para o que nós vivemos hoje, atualmente. Tanto é que os princípios do administrador, os princípios administrativos surgiram a partir desta teoria. Começa-se a se pensar na organização ainda de forma hierarquizada, ainda de forma com especialização do trabalho, ainda de forma estrutural como um todo, com uma cadeia de comando, mas agora muito mais flexível. O mundo pede isso. Não dá para me simplesmente engessar todo o processo. Não dá para me simplesmente deixar, não. Está escrito, cumpra-se exatamente dessa forma. Não. Se há uma forma de fazer melhor, opa, então vamos pegar este que está escrito e modificar para poder atender as necessidades do momento. Tá? Você vai entender, ó, olha só isso daqui. Ó. Um dos fatores foi a centralização, né? Ou seja, versus a descentralização. A centralização enfatiza o quê? As relações escalares, né? Ou seja, a própria cadeia de comando, né? Ó, nós temos aqui um processo totalmente centralizado, onde está voltado somente para o topo da pirâmide, tá bom? A organização ela é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo,
tá? A mais alta autoridade e a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, ou seja, é um processo de cima para baixo, de acordo com a sua posição, é claro, relativa no organograma. A cadeia escalar ou cadeia de comando está intimamente relacionada com a unidade de comando, tá? A descentralização ela já faz com que as decisões sejam pulverizadas, deixa eu colocar aqui, ó, decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. A tendência moderna, né, como vemos hoje, ela é descentralizar para proporcionar melhor utilização dos recursos humanos. Por quê? Os processos passaram a ser um pouco mais descentralizados, para que atendesse de forma mais rápida, tá, as pessoas que estavam na base, os trabalhadores que estavam na base, que também tinham boas ideias para poder melhorar o serviço. Tá? E aí começa a descentralizar. Um processo de descentralização traz resultados muito mais rápido do que nós ficarmos dependendo somente do topo da pirâmide. Imagine que nós temos aqui uma pirâmide, tá? E eu tenho aqui vários degraus, né, até chegar. Esse, por exemplo, no processo centralizado, eu tenho que pedir para esse, que vai pedir para esse, que vai pedir para esse, que vai pedir para esse, até chegar à resposta. Muitas vezes passou o time. Num processo descentralizado, não. Às vezes eu preciso pedir somente para o meu superior, né, que está ali, que pode resolver determinadas situações, porque a ele foi designada determinadas funções que podem tomar decisões ao longo do percurso da empresa. Ok? E é claro, a teoria neoclássica trouxe aí as funções atualizadas, né, do administrador. Lembra lá do pode crer? Falei para você que o pode crer iria agora acontecer. Lembre-se que antes era, vou escrever aqui, planejar, né, organizar, comandar, coordenar, vou colocar só as iniciais, tá? E controlar. Tá? Controlar. E aí você começa a entender, nossa, professor, mas mudou muita coisa? O planejar continuou. O organizar continuou, mas o comandar e o coordenar foi substituído por um dirigir, tá? E o controlar permaneceu. Então nós mudamos aqui de um PO, um POC3, um PO-CCC, por um PODC, como as funções do administrador vistas até hoje. Olha aqui para mim, precisa gravar isso. Isso aqui é base para todo o curso de gestão comercial seu. Todas as vezes, todas as disciplinas de gestão vão utilizar esta base. Todas as ferramentas da qualidade, todas as ferramentas de gestão estratégica, todas as ferramentas da área de gestão utilizam estas funções básicas administrativas. Então, aprenda, não é para decorar, aprenda. Você vai ser um gestor, você precisa conhecer cada uma delas, tá? E você vai verificar que todas elas estão presentes em várias disciplinas, tá? Em várias teorias da administração como um todo, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Para a gente fechar a teoria comportamental, né? Falamos lá da neoclássica. A partir da década de 50 também, identificou-se que não bastava somente considerar o quê? As necessidades individuais de cada operário, com o intuito de motivá-lo a trabalhar. Lembra das relações humanas? Trabalhar mais para produzir melhor. Passou-se a analisar o quê? A complexidade, bem como o ambiente e o meio em que ele estava inserido. Opa, isso interfere, claro, tá? Douglas MacGregor, né, ó, desenvolveu duas teorias do comportamento humano, vamos entendê-las aqui. Tá? A teoria X, meu Deus do céu, professor, por que o senhor colocou esse bichinho aqui, né? Por que o senhor colocou esse bichinho bonitinho, bichinho preguiça, né? Olha, coisa linda. Teoria X, ó. Teoria X passou a interpretar o trabalhador como ser, meu Deus, tadinha da bichinha, ser preguiçoso, né? Bicho preguiça. E irresponsável, tá? Que necessitava de controle e também motivação constante. Olha a bichinha aqui, ó. Será que ela se move aqui desse lugar? Vamos desenhar aqui o galho que ela está pendurada, né? Ela só se move se ela quiser comer. Ela é preguiçosa e irresponsável. Ela necessitava de controle e o quê? Motivação. Ei, bichinho preguiça, vem comer essa maçã, né? Lá ia ela comer. Aí sim, tinha uma motivação, tá? Já a teoria Y, não. MacGregor criou lá, ó, que interpreta o trabalhador como alguém que quer trabalhar. Tá aqui, ó. Rapaz querendo trabalhar aqui, ó.
e que tem condições de se autodirigir e também se autocontrolar, exigindo do administrador apenas ações no sentido de quê? Encorajá-lo, vamos, motiva, né, a participar e também de oferecer oportunidades para o desafio e a iniciativa individuais. Você entendeu bem aqui? McGregor criou essas duas teorias, tá? Que era exatamente isso. Nós temos alguma coincidência com isso aqui? Você conhece alguém só da teoria X? Você conhece alguém só da teoria Y? Né? A gente começa a pensar, nossa rapaz, então agora eu vou colocar o apelido do fulano de teoria X, né? Ou então não, ele é teoria Y. É mais ou menos isso. O homem ele é preguiçoso, né, irresponsável, na teoria de McGregor, tal. Ele necessita de controle e motivação constantes. Ó, eu te pago para te trabalhar. Opa, não, se eu estou recebendo, eu vou trabalhar. Agora não, tem aquele trabalhador realmente que não gosta de trabalhar, tá? Sei que vou receber, mas eu gosto de trabalhar e entregar o meu trabalho de forma correta. Eu preciso no máximo ali, ei, vamos lá, vamos fazer aquele serviço, agora vai. Tem aquele negócio do agora vai. É isso, é o trabalhador. E aí ele mete o pé e vai embora. Consegue seus resultados e se sente muito realizado com os resultados alcançados como um todo. Ainda, temos aqui algumas características diferentes, né? Teoria X, as pessoas não gostam do trabalho, tendem a evitá-lo se for possível. Na Y, não. As pessoas consideram o trabalho como algo natural, ser realizado e também fonte de satisfação em condições favoráveis. Na X, como não gostam do trabalho, as pessoas devem ser coagidas, controladas, ameaçadas com punições. Vai trabalhar, se não, tá? A fim de direcionar sua energia para o alcance dos objetivos. Já a Y, não. Controle externo e punições não são os únicos meios de direcionar os esforços, tá? As pessoas elas se autodirecionam e se autocontrolam na direção de objetivos aceitos. A satisfação do ego, né, e a autorrealização decorrentes do alcance são importantes. Consegui, alcancei, né? Na teoria X, o ser humano médio prefere ser dirigido, evita a responsabilidade, tem relativamente pouca ambição e criatividade e quer segurança acima de tudo. Já na Y, não. As pessoas aprendem sob certas condições, não apenas a aceitar, mas também a buscar responsabilidades. Comportamentos como evitar responsabilidades e falta de ambição são mais decorrentes da experiência do que características intrínsecas do ser humano. Ainda características desta teoria comportamental, a ênfase está nas pessoas, é claro, sem deixar de olhar para o ambiente que elas estão inseridas, né? Afinal de contas, as organizações interferem muito, tá? A preocupação com o comportamento organizacional e processo de trabalho, visto que a organização é peça, olha aqui, vou grifar, a organização ela é peça fundamental para o desenvolvimento das atividades das pessoas que nela estão inseridas. Um estudo do comportamento humano, uma vez que as pessoas mudam de forma constante, grava bem isso daqui, é um processo complexo, as pessoas estão em constante mudança, conforme seus desejos ou necessidades são atendidos, novos surgem, é claro, né? Tem novos desejos, tem novas formas de querer alguma coisa, tem novos sonhos, fazendo com que as pessoas estejam sempre em busca de quê? De algo que lhes atenda da melhor forma. E isso, inclusive, está lá na hierarquia, né, das necessidades de Maslow, que apareceu aqui novamente. Por fim, nossa linha do tempo, olha só o quanto que nós já percorremos, né? Na nossa linha do tempo já falamos de várias teorias e finalizamos aqui a teoria sociotécnica, neoclássica e também teoria comportamental. Quero te convidar a ler o conteúdo que está no material complementar e, é claro, principalmente as fontes bibliográficas da nossa biblioteca virtual no SWAP. Não se prive somente a esse slide, a esse material complementar. Os livros lá de Chiavenato e outros autores que nós colocamos são livros muito bons e que vão te trazer um nível de informação muito maior. Essas aulas que a gente passa aqui são aulas resumidas para te trazer a ideia principal e te instigar a estudar, tá? Não seja da teoria X ou Y. Qual é a teoria que você é? X ou é Y? Vamos ser todos da teoria Y agora, tá? Com o McGregor, né? Aquele que nós mesmos nos incentivamos a querer alcançar o resultado. Eu tenho certeza que você, aluno, você, gestor comercial, futuro gestor comercial, é da teoria o quê? Teoria Y.
trabalha, gosta de trabalhar, alimenta o seu ego com autorrealização, com trabalhos eficientes e também eficazes com a sua produção como um todo. Quero te agradecer por essa aula de hoje e eu te aguardo na próxima unidade. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.